Bom, boa tarde, pessoal. É, Fiquei devendo, né, a gravação da aula de constipação intestinal para vocês. Queria ter feito antes, né, mas essa semana foi um pouquinho corrida, então eu só consegui parar para gravar agora, né, agora no sábado à tarde, tá? Então vamos aí falar um pouquinho, né, sobre esse conteúdo, entender um pouquinho sobre a constipação intestinal, os aspectos que vão estar relacionados, como é que a gente pode diagnosticar, né, esse processo. Todo mundo sofre de constipação? Ou existe diferença entre a pessoa que tenha, por exemplo, o intestino preso ou que realmente sofra de constipação? Então, a gente vai começar a ver todo esse conteúdo, né, a partir de agora. E, obviamente, qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou estar à disposição para tirar ela, caso ela exista, tá? Então, vamos lá. Pessoal, quando a gente fala sobre constipação, a gente não tem, na verdade, como apontar, né, ou como falar uma única causa como sendo o fator responsável pelo aparecimento dessa patologia. Na verdade, a constipação, ela possui causa multifatorial. O que é que isso significa? Significa dizer que existem vários fatores ali existindo para o aparecimento dessa patologia. Então, existem algumas pessoas em que talvez a principal causa para o aparecimento da constipação seja a falta de atividade física. Pode ser que para uma outra pessoa a principal causa para o aparecimento da constipação seja a alimentação. Para uma outra pessoa seja, por exemplo, o uso de medicamentos, de alguns tipos de medicamentos que podem, né, causar esse processo de constipação e assim sucessivamente. Então, o que a gente precisa só entender é que não existe uma única causa, né? Existem vários fatores que podem levar ao aparecimento da constipação. E se a gente puder definir, ou se a gente, na verdade, tentar levar em consideração o que é que eu levo como parâmetro, ou qual parâmetro eu tenho que ter, né, para dizer que uma pessoa sofre de constipação, na verdade, né, é apontado a constipação como sendo uma dificuldade ou uma sensação de evacuação incompleta, o que é importante também a gente salientar, porque muita gente acha que a constipação é só você não ir ao banheiro, mas se você vai ao banheiro e ao ir ao banheiro você tem dificuldade para evacuar, ou mesmo você evacua, mas fica com aquela sensação de que não eliminou tudo, de que ainda existe, né, mais alguma coisa ali que você poderia ter eliminado, isso também se enquadra como um dos pontos que pode, né, levar a, a ser diagnosticado com constipação. E, na verdade, se você tem a dificuldade, se você tem a sensação de evacuação incompleta, ou mesmo esses movimentos intestinais que você tem não são muito frequentes, ou seja, se você costuma passar de 3 a 4 dias ou mais sem evacuar, você já pode ter, né, talvez, o diagnóstico de um processo de constipação intestinal. Lembrando que isso é algo que seja frequente, né? Se a gente, por exemplo, tem um certo hábito de vida, e aí a gente vai viajar, e nessa viagem a gente muda, tá, né? Estar, né? Mudando de casa, muitas vezes mudando de alimentação, muitas vezes mudando sua rotina diária, e você, naquele momento, está passando por um processo de constipação, aí é diferente, né? Porque aí a gente teve uma situação pontual onde os fatores que foram alterados levaram ao aparecimento dessa dificuldade de evacuação. Mas isso não é algo recorrente, né? Foi algo apenas na situação em que você alterou a sua rotina diária. Mas para as pessoas que diariamente, que a vida normal, né, que o seu dia a dia, eles lidam com essas situações, aí sim a gente pode ter, né, uma suspeita dessa pessoa sofrer do processo de constipação. E a gente falou, né, que existem várias causas, que é uma doença, uma patologia com causa multifatorial, mas a gente também pode apontar quais são as principais causas, né? Então, quando o indivíduo ingere pouca água ou pouca fibra, isso pode levar ao aparecimento dessa dificuldade de evacuação. Lembrando que, se o indivíduo come muita fibra, mas não toma água, é pior do que se ele não comesse. Por quê? Porque onde existe fibra, é necessário ter água. Então, se eu só tenho uma fibra naquele local e eu não tenho água para estar carregando, para estar ficando junto a essa fibra,
na verdade, eu vou fazer com que esse bolo fecal é, fique ainda mais duro, né? Ainda mais difícil de conseguir ser eliminado. Vida sedentária, né? Então é importante que o indivíduo pratique atividade física, preferencialmente de maneira regular. Idade avançada, porque quando a gente tem uma idade mais avançada, a gente tende a ter uma redução do nosso metabolismo. Medicamentos, né? Existem alguns medicamentos que podem promover uma redução desse trânsito intestinal e também, muitas vezes, o hábito de ignorar o impulso evacuatório. Então, tem gente que fica com vontade de ir no banheiro, mas não quer ir, né? Como muita gente costuma falar, fica prendendo. E aí, esse hábito de ignorar esse impulso, você acaba muitas vezes regulando o seu corpo, né? A não dar aquele impulso da forma como deveria ser dada. Então, isso também é uma causa que pode levar mais à frente ao aparecimento dessa dificuldade de evacuação. Quais fatores podem potencializar essa constipação? Depressão, né? Na verdade, qualquer fator que esteja relacionado ao sistema nervoso pode, né, levar a uma maior predisposição ao aparecimento dessa constipação, uma vez que os sinais que são enviados para toda a musculatura lisa do trato gastrointestinal são sinais via sistema nervoso central, né? O músculo liso é um músculo involuntário, você não manda ele contrair, você não manda ele relaxar, ele faz de maneira involuntária, então quem controla isso é o sistema nervoso. Indivíduos que tenham baixa renda ou baixo nível escolar muitas vezes porque não tem instrução, né, para entender, até mesmo para adequar as terapias não medicamentosas e também a adotar nessas terapias medicamentosas. E baixa renda também porque a gente está vivendo num mundo onde é mais barato a gente se alimentar de maneira rápida e de maneira não muito natural. Então, existe aí uma tendência, né, a gente conseguir ter acesso àqueles produtos industrializados, muitas vezes produtos de baixa qualidade, a um preço mais acessível, né? Então, eu sempre costumo dar esse exemplo. Tem lá uma pessoa que recebe um salário mínimo, mora numa casa junto com 4, 5 filhos, e aí precisa comprar a alimentação, por exemplo, para a semana inteira. É óbvio que com pouco dinheiro, né, já que ela tem um salário mínimo para pagar todas as contas, fora alimentação, é óbvio que ela, dentro do supermercado, vai optar por comprar um saco de salsicha de 5 quilos e para comprar o filé de frango. Porque o filé de frango talvez só dê para ser a mistura de uma alimentação. Um saco de 5 quilos de salsicha dá para ela conseguir, né, de certa forma, alimentar a família por uma quantidade de dias mais longas, né, uma quantidade de dias mais longos. E isso também a gente tem em outros tipos de alimentação, né, em outros tipos de alimentos, não só os embutidos. Então, por exemplo, suco. Eu, se eu for comparar o preço que a gente tem para comprar uma polpa de fruta, para comprar uma fruta ou para comprar um suco daqueles em pó, né, daqueles refrescos em pó, é bem mais barato comprar um refresco em pó do que comprar uma fruta ou comprar mesmo uma polpa de fruta. Então, muitas vezes não é só o querer adequar a alimentação ou querer ter, né, uma alimentação mais saudável. Às vezes a gente, infelizmente, não consegue ter, mesmo querendo, né? Então, muitas vezes, pessoas que sofrem de baixa renda e que têm baixo nível escolar, baixo nível de instrução, acabam também tendo, né, ou induzindo algumas situações para potencializar o aparecimento dessa constipação. Abuso físico e abuso sexual também são dois fatores que podem, né, uma vez que também estão relacionados aí diretamente à alteração do sistema nervoso, potencializar o aparecimento da constipação. Bom, mas se a gente for a fundo, tentar encontrar na literatura quais pontos realmente a gente deve levar em consideração para diagnosticar o indivíduo como sendo portador de constipação, a gente precisaria ter esse indivíduo tendo 2 ou mais sinais dentro da escala de Roma para que ele pudesse ser diagnosticado como portador de constipação, né? Então, o que é esse critério de Roma? Esse critério de Roma ele foi estabelecido, né? Existe, na verdade, uma conferência
mundial que ocorre de tempos em tempos, onde são avaliados, né, e são apontados alguns parâmetros e algumas modificações também dentro dessa escala, dentro desse critério de Roma. Então, dentro desses critérios, a gente tem como pontos a necessidade de esforço em mais de 25% das evacuações, ou seja, nas evacuações, por exemplo, a cada 4 evacuações, se uma delas foi com esforço, ou se a cada 4 evacuações uma delas foi com fezes ressecadas e duras, então seriam aquelas fezes, muitas vezes de bolinha, né, ou mesmo as fezes formadas, mas essas fezes formadas com aglomeração, né, desses bolos fecais também no formato de bola. Então, mais para frente eu vou mostrar uma figura para vocês que mostra, né, as formas de disposição desse bolo fecal. Então, se a cada 4 evacuações, uma delas for de fezes ressecadas e duras, ou das 4, se você tiver a sensação de que a evacuação foi incompleta, ou seja, eu fui no banheiro, mas eu evacuei, mas eu ainda sinto que tem mais coisa para sair, mas eu não consigo liberar, eu não consigo evacuar, eu não consigo defecar. Então, aí a gente teria aí uma sensação, né, de evacuação incompleta. Sensações também de obstrução na região do ânus e do reto, necessidade de manobra manual. Professora, o que é essa manobra manual? É o indivíduo ir para o banheiro, passar muito tempo, né, esperando que esse bolo fecal seja eliminado, passa aí meia hora, 40 minutos e não consegue nem evacuar e ao mesmo tempo também o bolo fecal está lá preso na região do reto. E aí você não tem o que fazer, porque ele não é eliminado, mas ao mesmo tempo você também não tem como fazer ele voltar. Então, em algumas situações é necessário a manobra manual. O que seria essa manobra manual? É literalmente você colocar o dedo na região do reto, né, e fazer como se fosse o movimento de uma pinça para puxar esse bolo fecal e conseguir fazer com que ele saia dessa região. Isso, pessoal, a gente aqui está falando como se fosse uma situação do dia a dia, né? Mas é uma situação bastante comum, por exemplo, para alguns pacientes que fazem tratamento com medicamentos quimioterápicos, né? Existem alguns tipos de medicamentos quimioterápicos que alteram esse trânsito intestinal, e aí eles têm muita dificuldade de evacuar, né? Então, em algumas dessas situações, a gente pode ser necessário a atuação de uma manobra manual, ou do próprio paciente, ou em algumas situações de alguma pessoa que esteja ali próxima, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, para fazer com que esse bolo fecal consiga ser eliminado. Então, se o indivíduo também faz menos de 3 evacuações por semana, as fezes amolecidas sejam algo muito raro, né, algo que não seja muito habitual, você só, na verdade, consegue ter fezes amolecidas se fizer uso de laxante, ou seja, eu estou empregando algo externo ao meu organismo para conseguir fazer algo que deveria ser o habitual, né? Então, ele não tem fezes amolecidas, fezes fáceis de serem eliminadas. Isso só ocorre quando ele faz uso de alguma medicação. E é também importante que a gente descarte alguma alteração, né? Alguma doença primária que leve ao aparecimento dessa constipação, como, por exemplo, a síndrome do intestino irritável. Então, se o indivíduo tem dois dentre esses sinais que eu elenquei para vocês, ou mais, é o sinal de alerta que vai ser ligado, porque provavelmente esse indivíduo é portador de constipação intestinal. E aí, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa tratar, né? Tratar primeiro com instruções para direcionar esse paciente para medidas não farmacológicas. A gente vai falar um pouquinho mais para frente quais são essas medidas e a importância delas. E também, se for o caso, né, se essas medidas não farmacológicas não surtirem efeito, a gente direcionar esse paciente para um tratamento medicamentoso. Bom, dentro desse contexto, essa constipação ela pode basicamente ser classificada como constipação funcional ou primária, que é aquela que não tem nenhuma relação com alguma doença de base. Então, na verdade, é a própria constipação que está ocorrendo ali. Não existe uma doença primária que leva ao aparecimento da constipação. E a gente também pode ter a constipação secundária. A constipação secundária, pessoal, ela aparece como uma sintomatologia de um processo, né, de uma doença ou de algo inicial que levou ao desenvolvimento da constipação.
Então, nesse caso da constipação secundária, a gente tem, né, a gente consegue apontar essa doença primária e depois dessa doença primária, o desfecho dessa doença primária é que vai promover o aparecimento dessa constipação. E aí, para a gente entender, pessoal, um pouquinho, né, o que leva ao aparecimento, essa dificuldade de evacuar, é importante a gente compreender o que é que faz, né, a partir da saída desse alimento que chegou ao estômago, que foi lá, né, que começou o processo ali já de digestão, entrando em contato com esse ácido clorídrico. O que é que faz esse alimento, né, ali já processado, que chega até o intestino, ser formado, né, ou gerar lá no final, no reto, essas fezes? O que é que eu tenho que ter para que esse trânsito ocorra da maneira mais fisiológica possível, né? Que eu não tenha uma dificuldade de evacuar, que eu não tenha uma sensação de incômodo, né? O que é que ocorre ali? Na verdade, existem dois fatores primordiais para que esse trânsito ocorra de maneira fisiológica, né? Eu preciso de água, porque quanto mais hidratado esse caminho está, mais fácil vai ser esse bolo fecal caminhar. E lá no final, ele ter uma forma, um formato específico, uma condição para ser eliminado, mas não é só a água que é importante. Eu também preciso da atuação do que a gente entende como um peristaltismo, como a gente nomeia, na verdade, como um peristaltismo, ou movimentos peristálticos. Então, o que são os movimentos peristálticos? Os movimentos peristálticos, pessoal, são movimentos de contração e relaxamento da musculatura lisa para fazer com que esse bolo fecal caminhe em direção ao reto, né? E aí, lá no reto, na musculatura ao redor da região do ânus, né, que existe um esfíncter anal ali. A partir do momento que esse esfíncter anal relaxa, esse bolo fecal vai ser liberado. Mas se o bolo fecal, quando chega lá no final dessa região do ânus, ele tem um formato muito grande, por que que ele pode, né, ter esse formato muito grande? Porque ele muitas vezes passa muito tempo para percorrer o caminho do estômago, da saída do estômago, né, do início do intestino, até o reto. E também pode acontecer de eu ter tão pouca água que esses nutrientes que restam nessa cavidade intestinal vão se concentrando, concentrando, concentrando de tal forma que ao invés de ter o formato das fezes, né, que é aquele formato comprido, eu passo a ter o formato de algo como se fosse uma bola densa, né, e condensada. Por quê? Porque todos esses nutrientes que restam ainda nesse intestino se condensam. E aí o que, que vai acontecer? Se eu tenho uma região do ânus menor do que esse bolo fecal que foi formado, eu vou ter dificuldade para que ele passe. E o outro ponto também é, se está muito duro, se está muito ressecado, esse movimento peristáltico, por mais que tente fazer com que esse bolo fecal caminhe, ele não vai caminhar tão facilmente. Então, os dois principais fatores que tem para fazer com que esse bolo fecal chegue ao reto vai ser o aporte hídrico, né? Eu preciso de uma quantidade mínima de água aí dentro desse percurso, né? Como é que eu posso falar? Desse caminho, né? Do trato gastrointestinal que vai acontecer e os movimentos peristálticos que também tem que estar acontecendo. Na verdade, a gente consegue entender isso bem se a gente entender, né, ou traçar um paralelo em relação à patologia contrária à constipação, que é a diarreia. Então, na diarreia, o que acontece na diarreia? Na diarreia, a gente tem uma quantidade muito grande de água e esse trânsito intestinal acontecendo de maneira muito rápida. Tanto é que se você tiver um processo de diarreia, né, a sensação, quando dá aquela vontade de você ir no banheiro, tem que ser o mais rápido possível. Por quê? Porque esse trânsito está muito acelerado. Então, a diarreia, ela é, na verdade, a outra ponta do iceberg quando a gente vai comparar com a constipação. Na constipação, eu tenho um aporte hídrico baixo e tenho um trânsito intestinal acontecendo de maneira mais lenta. Na diarreia, eu tenho um aporte hídrico alto e esse trânsito intestinal acontecendo de maneira muito acelerada. Tanto é que na diarreia, uma das principais medidas que a gente tem que adotar
para tratar o paciente que esteja passando por um processo diarreico é a hidratação. Porque caso eu não hidrate esse paciente, ele está eliminando tanta água nessas fezes, e principalmente porque geralmente não é um episódio só, são vários episódios de evacuação durante a diarreia. Então, esse aporte hídrico que ele está perdendo, se não for ressarcido ao corpo, pode levar o indivíduo a um processo de desidratação. Então, é isso aí, basicamente, que vai acontecer. Um desses dois fatores, né, que são, que passa por um processo de alteração para que a constipação ocorra. Então, o que eu preciso levar em consideração para orientar o meu paciente? Entender quais são as particularidades dele, né? O que é que esse paciente tem de hábito diário, o que é que esse paciente tem de principal queixa, como costuma ser o dia a dia desse paciente, a rotina dele, para aí sim, entendendo qual é o contexto dele, eu começar a estimular ou a entender ou apontar quais medidas esse paciente pode fazer para tentar promover essa melhora. Geralmente, como eu já adiantei para vocês, essas medidas iniciais vão se basear em mudanças no estilo de vida. Então, a partir do momento que eu posso orientar esse paciente para ter uma alimentação mais rica em fibra, aumentar o aporte hídrico de água, reduzir a ingestão de alimentos industrializados, facilitar, né, a absorção do intestino, do trato gastrointestinal, com alimentos que sejam mais in natura, né, uma fruta, uma verdura, ao invés de um pacote de biscoito, ao invés de uma coxinha, aumentar esse aporte hídrico, aumentar a atividade física, se esse paciente já faz. Se ele não faz, orientar para que ele inicie, né? Por mais que a vida seja corrida, por mais que a gente não tenha um tempo livre, né, facilmente, diariamente, é importante que a gente faça a inserção dessa atividade física para estimular. Porque, como eu já falei aqui, né, o intestino é uma musculatura. Então, quando você vai fazer atividade física, você não malha ou você não trabalha apenas o músculo esquelético. Você não trabalha apenas o seu bíceps, o seu quadríceps, não. Você trabalha toda a musculatura, né? Então, você favorece o funcionamento do coração, que também é um músculo, né? Um músculo cardíaco. Você favorece o funcionamento da musculatura das vísceras, que todas as vísceras são formadas por músculo liso. Então, a atividade física, ela só vem a favorecer o funcionamento do nosso organismo. Então, eu já posso começar a orientar esse meu paciente a adotar essas medidas não farmacológicas. E, em muitos casos, apenas a mudança neste estilo de vida já é o suficiente para conseguir ou reduzir essa sintomatologia ou, em alguns casos, até mesmo chegar a solucionar esse problema. Então, aí, pessoal, a gente mostra, né, pela escala de Bristol, as 7 formas em que essas fezes podem se apresentar. O tipo 7 vou de baixo para cima, tá? O tipo 7 são aquelas fezes aquosas, né? Não há um formato específico. Ela é basicamente fezes líquidas. Esse tipo 7 é exatamente o que geralmente ocorre no processo de diarreia. O trânsito está tão acelerado que a gente não consegue absorver quase que nada da água, e essas fezes lá, cheias de água ainda, que poderiam ser aproveitadas ainda pelo corpo, vai ser eliminado, né? O tipo 6 são fezes com pedaços macios, né, irregulares, são fezes amolecidas, mas ela não tem uma forma, né? Ela praticamente é como se fosse algo mais pastoso. O tipo 5 são pedaços macios em gotas, né, com margens bem delimitadas. O tipo 7 é em forma de salsicha ou cobra lisa e amolecida. O tipo 3 é em forma de salsicha, mas há rachaduras, então não está lisa, né? O bolo fecal não é como é que eu posso dizer? Uma peça única, né? Há quebras. O tipo 2 é em forma de salsicha, mas é empelotado, endurecido, então é como se fosse o tipo 1 agregado. O tipo 1 são fezes pequenas em bolotas endurecidas. O tipo 1, quando agrega, gera o tipo 2. Repare que no tipo 2, se a gente for comparar o tipo 2 com o tipo 4, por exemplo, o tipo 2, essa aglomeração dessas fezes em bolas, geralmente faz com que esse bolo fecal fique mais grosso. E aí você pode também ter uma dificuldade no momento da eliminação. Dentro desses 7 tipos, pessoal,
de fezes que são apontados, o ideal, né, aquele que a gente deveria preconizar assim como o melhor aspecto, é o tipo 4. E o pior de todos é o tipo 1, né? Mas para quem passa aí por processos de dificuldade de evacuação severos, tem gente que literalmente diz, professor, eu prefiro o tipo 1 do que não eliminar. Porque eu já tive situações de dar aula sobre constipação e eu tenho aluna que já relatou para mim que passou 12 dias sem ir ao banheiro, né? Então, 12 dias são quase 2 semanas sem evacuar, né? Então, isso não implica só, isso não é apenas o fato de você não defecar. Isso altera todo o funcionamento fisiológico do seu corpo, né? Você está mantendo dentro do seu organismo algo que o seu corpo não precisa mais. Então, isso altera o humor. Isso deixa a pessoa deixa a pessoa mais indisposta. Você pode ter falta de energia, indisposição, enfim, não é só não evacuar, né? É uma função fisiológica fundamental para o seu organismo que deixa de atuar da forma como deveria realmente estar atuando. Então, para que nós farmacêuticos possamos, né, prescrever de maneira racional os medicamentos para tratar a constipação, a gente precisa primeiro definir qual é o problema do paciente, né? A gente precisa entender qual é o estilo de vida dele. Ele usa fármacos que podem causar constipação. Então, essas perguntas são importantes porque a gente vai conseguir saber se é uma constipação de causa primária, né? Ou se é uma constipação de causa secundária. O segundo passo é identificar qual é o objetivo terapêutico, né? Qual é o objetivo que a gente quer? É melhorar a qualidade de vida ou talvez seja apenas ter uma, um ajuste, né? Ou evitar aí situações de mortalidade. Terceiro ponto vai ser verificar quais são as opções de tratamento. Existem medicamentos que possam ser empregados para esse paciente. E aí, diante desses passos, somados, né, a escolha de medicamentos que consigam oferecer eficácia, segurança, aplicabilidade e custo, também não adianta eu orientar meu paciente para fazer um tratamento com um medicamento que ele não consiga arcar, né? Mas a partir de todas essas informações elencadas, né, a partir do entendimento da situação individual desse paciente, a gente consegue prescrever, dar as informações, as instruções e as recomendações para que esse paciente consiga, de alguma forma, ter alguma melhora. Né? Se ele talvez não conseguir ter uma melhora a ponto de estar evacuando ali diariamente, né? Dentro daquela escala de Bistro, a melhor forma, né, que seria a forma 4, que pelo menos ele consiga ter uma melhora, né? Se era um paciente que evacuava de semana em semana, que ele consiga talvez evacuar 2, 3 vezes por semana. Então, a partir de alguma melhora significativa, a gente pode ir ajustando, né? Ou mesmo se aquele paciente não teve nenhuma melhora, avaliar, né, se talvez não possa existir aí algum ponto por trás que esteja levando ao aparecimento dessa constipação. Né? E se as medidas não medicamentosas, não farmacológicas, não surtiram efeito, a gente passar talvez para uma medida medicamentosa. E se a gente adotou uma classe ou um agente medicamentoso e não surtiu efeito, por que não, né, caso haja necessidade, trocar para uma outra classe? Então, a gente precisa, obviamente, sabendo essas condições individuais do paciente, também entender e adequar, né? Eu não posso, por exemplo, ter em mente que a prescrição que eu vou passar para um idoso são as mesmas orientações que eu vou passar, por exemplo, para uma gestante ou para uma criança, né? Eu conversar com uma pessoa adulta, a gente subentende-se que vai ser algo de mais fácil assimilação. Nem sempre é de aplicação, né? Mas ele vai pelo menos entender aquilo que eu estou explicando. Mas eu não vou conseguir fazer, ou eu não vou conseguir ter esse entendimento, né? A depender de que idade de criança eu esteja orientando. Então, a gente precisa, obviamente, entender, né, quais são esses contextos, entender qual é o cotidiano
e a situação diária desse paciente que eu vou orientar, para aí sim conseguir dar orientações mais assertivas, né, para que ele consiga atender ao objetivo dele. Bom, como a gente já viu lá anteriormente, né, existem algumas situações que podem levar ao aparecimento da constipação. Uma muito comum é a utilização de alguns medicamentos que promovem o aparecimento dessa constipação, né, como os opioides, sais de ferro, que inclusive a gente falou sobre eles quando a gente teve aula de antiácido, fármacos anticolinérgicos, fármacos de hidróxido de alumínio, né, que são também antiácidos, fármacos antipertensivos e os sedativos. Todos esses agentes, eles podem promover o aparecimento da constipação. Então, existe, né, um material produzido pelo Conselho Federal de Farmácia, né, alguns algoritmos que orientam, né, a atuação farmacêutica no tratamento escalonado da constipação. Então, inicialmente, né, pelo algoritmo, o que ele recomenda, deixa eu pegar aqui a canetinha para marcar. O que ele recomenda é que a gente inicie orientando o paciente a fazer uma mudança no estilo de vida, para que essa mudança no estilo de vida, que seria a adoção de atividade física, por exemplo, junto com uma dieta balanceada, né, com a maior ingesta de produtos mais naturais, e a partir do momento que esse paciente muda o estilo de vida e muda a dieta, a gente já vai avaliar. Houve uma melhora, né? Se já houve uma melhora, a gente teoricamente não precisaria passar para um ajuste, né, ou a implementação de alguma medicação. Mas se essa mudança no estilo de vida e essa dieta não surtir efeito, ou talvez não existam, né, em alguns casos pode acontecer. Eu tenho um paciente que tenha um estilo de vida saudável, tem uma dieta balanceada, mas faz uso de alguma medicação que promove o aparecimento da constipação. Então, caso isso ocorra, por exemplo, avaliar, né, ver juntamente com o médico que prescreveu, se existiria a possibilidade da mudança desse agente medicamentoso que ele faz uso para um outro que não seja, né, ou que não tenha uma predisposição tão grande em promover o aparecimento dessa constipação. Caso uma dessas possibilidades aí, a primeira ou a segunda conduta, não tenha surtido efeito ou não possa ser adotada, aí a gente vai lançar a mão da utilização dos agentes medicamentosos. Primeiro, a gente iniciaria pela indicação de um formador de massa, depois, ou caso não tenha surtido efeito, passar para a adoção de um fármaco da classe dos osmóticos, ou adotar a prescrição de um laxativo de contato, de um enema ou de um agente procinético. Então, a cartilha, né, o algoritmo do CFF, ele orienta que a gente siga aí basicamente esses passos, né, de orientação farmacêutica para esse paciente constipado. Então, como eu já falei, né, basicamente o tratamento da constipação ele vai se basear em medidas não farmacológicas, onde são medidas onde a gente vai orientar basicamente mudanças no estilo de vida e mudanças com relação à dieta, né, com relação aos hábitos alimentares desse paciente, e também através de medidas farmacológicas. Não necessariamente a adoção de medidas farmacológicas inviabiliza a adoção de medidas não farmacológicas, né? A gente pode, inclusive, ter orientação de maneira conjunta, onde mesmo o paciente fazendo uso de uma medicação, mudanças no estilo de vida vão favorecer a atuação desse medicamento. Se a medida adotada for um tratamento medicamentoso, as classes medicamentosas que nós temos hoje no mercado para tratar constipação são formadores de massa, os laxativos, né, perdão, os purgativos, também chamados de cartáticos salinos ou osmóticos, os emolientes ou amolecedores fecais e os irritantes de mucosa ou estimulantes. A gente vai ver aí, né, as particularidades de cada uma dessas classes medicamentosas e quais são, né,
as principais indicações de cada um desses agentes. Pelos formadores de massa, esses agentes, eles basicamente atuam aumentando a massa fecal, né? E esse aumento desse bolo, dessa massa fecal, ocorre porque eles têm uma ação hidrofílica, né? E aí, o que ele basicamente vai fazer é chamar a água para ficar junto a esse bolo fecal, mas, obviamente, se eu tenho um medicamento que vai atuar chamando, né, ou trazendo a água para ficar junto a esse bolo fecal, o meu paciente tem que tomar água, né? Afinal de contas, como é que esse agente vai trazer a água para dentro dessa cavidade intestinal se não está havendo ingestão hídrica, né? Ele não tem como criar essa água. Essa água precisa ser, né, precisa vir, precisa ter origem a partir da ingestão, né, do indivíduo durante todo o dia. Então, dentro desses formadores de massa, a gente pode apontar vantagens e desvantagens. Quais as principais vantagens desse agente? Eles basicamente vão atuar de maneira fisiológica. Lembra que eu adiantei para vocês lá em slides prévios que a gente tem os dois fatores para que esse trânsito ocorra de maneira fisiológica? Eu preciso da atuação do meu peristaltismo, né, dos meus movimentos peristálticos, mas eu também preciso ter um certo aporte hídrico dentro dessa cavidade intestinal. Então, o que o formador de massa faz nada mais é do que manter essa água nessa cavidade. Então, ele basicamente está atuando de uma maneira fisiológica, né? E aí, quando essa água vai ficar junto desse bolo fecal, ele consegue acelerar esse percurso, né? Ou seja, consegue reduzir o tempo desse trânsito intestinal. Então, se antes passava, por exemplo, sei lá, 4 horas, 16 horas para que esse bolo fecal passasse por todo esse trato gastrointestinal. Então, ele consegue reduzir. Se antes era 4, ele pode reduzir, por exemplo, para 2 horas. Se antes era 16, ele pode reduzir talvez para 10 horas. Então, a vantagem é uma ação fisiológica, né? Uma vez que consegue reduzir aquele tempo em que esse bolo fecal iria chegar até a região final do trato, que seria a região ali do reto e do ânus. Desvantagens, como ele traz a água, né, traz esse aporte hídrico para essa cavidade intestinal, ele acaba promovendo uma distensão abdominal. Também pode promover o aparecimento de flatulências, né, que são as gases, e esse formador de massa, apesar de reduzir esse tempo de trânsito, ainda assim ele tem uma ação lenta, né? Pode chegar aí até 2 a 3 dias para conseguir fazer a gente começar a ter o aparecimento, né, ou observar a ação desse medicamento. Lembrem-se que é uma ação fisiológica, mas que esse paciente ele também precisa fazer a adoção, né, por exemplo, do aumento de ingestão de água. Caso contrário, a gente pode ter aí esse formador de massa possibilitando, né, ou promovendo o aparecimento de outras complicações, que não é o desejado. O que é que a gente tem no mercado, né, como agente que atua como formador de massa? Carboximetilcelulose, né, o CMC, e algumas gomas vegetais, como HH, como Plantago ovata, Psyllium, né, que é bastante famosa, é uma semente bastante famosa aí para uso. E o psyllium ele traz, né, como, na verdade ele é comercializado como uma fibra dietética que dá saciedade, né? Na verdade, toda fibra vai dar saciedade, mas também, como eu já adiantei previamente para vocês, não adianta aumentar o aporte de ingestão de fibras sem aumentar o aporte hídrico, né? Se você só aumentar o consumo de fibra e não aumentar o consumo de água, você, ao invés de melhorar, você pode estar piorando o processo de constipação. Você pode aumentar a dificuldade de evacuação. A gente também tem algumas fibras sintéticas, né? Que são fibras produzidas laboratorialmente. Aí a gente destaca a policarbofila cálcica, né? Que tem como nome comercial o Muvinor e o Benestare. São apresentados na forma de comprimidos e a posologia é aí a ingestão de 1 a 2 comprimidos 2 vezes ao dia, né? Ou seja, intervalos de horas de 12 em 12 horas. É recomendada a ingestão junto com água
durante ou após as refeições. Porém, se for usado durante a refeição, pode, em algumas situações, causar aquela sensação de cheio, né? Aquela sensação de que essa cavidade, que a sua barriga está cheia demais, que você está inchado. As contraindicações são para pacientes que tenham sintomas obstrutivos, ou aqueles também que sofram de megacólon. Por que paciente que tenha sintoma obstrutivo? Porque se tem algo ali que obstrui essa cavidade, né, que faz com que esse fluxo no trato gastrointestinal não ocorra da maneira como deveria existir, ou seja, algo ali bloqueando esse trânsito. Não adianta a gente usar esse formador porque eu vou formar o bolo fecal, mas o bolo fecal vai ter dificuldade de sair, né? Então, é necessário que a gente saiba se esse paciente, saiba de maneira prévia se esse paciente não sofre de algum sintoma obstrutivo. A gente também tem o Peglax, né, que é comercializado na forma de sachê São Pós, que a gente orienta para que seja diluído, né, em alguma bebida líquida, água, suco, café, chá ou algum tipo de refrigerante ou mesmo a água. E a atuação dele também vai fazer com que esse bolo fecal atraia a água para si. Mas esse produto, né, esse Peglax, também pode demorar aí cerca de 1 a 2 dias para a gente começar a observar o efeito dele atuando. Ele é um fármaco que tem risco de gravidez classe C, então foi testado, né? Mas não tem ainda uma segurança total comprovada para ser indicado para gestantes. Então, a gente detalha aí como alguns desses agentes formadores de massa, que são as fibras, o farelo, o psyllium e a metilcelulose. Não só existem esses, né? A gente inclusive viu aqui alguns pelo nome comercial, mas esses são os principais agentes dentro da classe dos formadores de bolo fecal. A segunda classe que a gente tem disponível no mercado são os purgativos, também chamados de cartádicos salinos ou osmóticos. A função desse agente é aumentar o volume do trato gastrointestinal, promovendo a distensão do colo. O colo é uma das partes do intestino, tá? Do intestino delgado. Então, ele estimula a ação motora do intestino delgado. Então, o que ele tem ali, na verdade, é uma ação mais com relação aos movimentos peristálticos, né? E ele tem uma ação colagoga. Aí embaixo, tá? Eu coloquei para vocês o que significa ação colagoga. E todo agente que estimule o fluxo de bile para dentro do duodeno, para dentro da cavidade intestinal, a gente diz que tem uma ação colagoga, né? O colerético é aquele agente que estimula a produção de bile pelo fígado. Então, os agentes osmóticos, né, os agentes purgativos, eles diminuem a absorção de sal e de água pelo intestino delgado e aí aumentam a secreção de enzimas pancreáticas também. Lembrando que eu vou diminuir a absorção de sais e de água pelo intestino delgado. E lembrem-se que se eu diminuo a absorção, pode ser que esses sais ou que essa água cause alguma deficiência para o meu organismo, né? Porque o que, que eu estou fazendo aí? Eu estou promovendo, eu estou fazendo com que o meu organismo, a depender do que ele iria fazer a absorção, ele reduza essa absorção. E aí pode ser que essa ação, né, ou a indução dessa redução da absorção possa faltar lá na frente para o funcionamento fisiológico do meu organismo. Então, os agentes salinos, eles agem em cerca de horas. A gente aponta aí como agentes salinos o sulfato de magnésio, o hidróxido de magnésio, que é o famoso leite de magnésia, o sulfato de sódio, o fosfato de sódio. Outros que têm ação em dias, não em horas, são a lactulose e o lactilol. Então, todos esses aí são agentes osmóticos, né? Quem tem ação em horas, a desvantagem que a gente tem é o sabor, que alguns deles são bastante enjoativos. Pode, pelo sabor, causar o teu aparecimento também de náuseas e há o risco de sobrecarga de minerais. Porque se eu diminuo a absorção, esses minerais permanecem na cavidade e aí, se ele permanece na cavidade, eu vou ter mais íons chegando lá aos rins. E aí eu posso, né, em alguns casos, se
essa quantidade de íons, de sais que vai chegar aos rins for muito alta, acabar promovendo uma sobrecarga desse rim e, se isso persistir por muito tempo, levar até mesmo a insuficiência renal ou insuficiência cardíaca, se essa sobrecarga for principalmente em íons sódio. Bom, tanto a lactulose, né, tem os nomes comerciais, as apresentações comerciais, que são a lactulona e a pentalac, e a galactosídeo frutose, que o nome comercial é o lactulosum. Meu Deus, que trava-língua, né? Então, eles são disacarídeos semissintéticos, né? Disacarídeos quer dizer que é a junção de dois monossacarídeos, e é produzido, né, artificialmente, não é uma substância natural, né? O tempo até que esse medicamento comece a agir é cerca de 2 a 3 dias. E, basicamente, eles agem promovendo, fazendo com que essa substância chegue até o intestino grosso. Lá ele vai ser hidrolisado, né, por algumas bactérias do trato, né, bactérias fisiológicas que já estão presentes no nosso intestino. Aí ele vai ser clivado, quebrado em lactato e acetato, que são os ácidos graxos de cadeia mais curta, né? Então, é como se eu pegasse esse disacarídeo e quebrasse ele em 2 monossacarídeos. E aí, basicamente, esses agentes podem aumentar a fermentação e aumentar também a produção de H+, e isso pode acarretar um aumento da pressão osmótica e acabar, né, e levar ao estímulo da peristalse, né? Promover um aumento desses movimentos peristálticos. Então, lá no primeiro, eu tenho um aumento do aporte hídrico na cavidade, né? Que seriam os formadores de massa, né? Os formadores de bolo fecal. Já no osmótico, eu promovo atuação aí nos movimentos peristálticos, né? Ou no peristaltismo. A lactulose, a gente precisa ter cuidado, porque na composição dele contém açúcar, né? Então, se for orientado para que um paciente faça uso, preste atenção para fazer a escovação, né, após o uso, para não ter aparecimento de cáries. Pacientes com diabetes mellitus não devem, né, fazer uso dessa medicação. E também tomar cuidado, né, orientar que esse medicamento também pode levar a ganho de peso. Ele promove maior acúmulo de gases intestinais, né, que são as famosas flatulências, e, como a gente já adiantou lá, tem um sabor enjoativo e muitas vezes acaba também deixando um sabor residual ainda na boca, né, que aí a gente destaca, né, de maneira mais enfática também a adoção, né, ou a medida de escovar os dentes, que pode também favorecer a retirada desse sabor que pode ficar na boca. O lactitol não contém açúcar, então esse pode ser, né, indicado para pacientes diabéticos. Ele promove menos fermentação e tem um sabor também que é um pouco mais tolerado, né? Então, o lactitol tem essas vantagens em relação à lactulose. E aí, na tabelinha, a gente destaca, né, quem são esses agentes osmóticos: sais de magnésio, sulfato hidróxido e citrato de magnésio também, e a lactulose, né? Esses são alguns agentes purgativos ou também chamados de agentes osmóticos. A terceira classe que a gente tem, pessoal, são os emolientes, né? Também chamados de amolecedores fecais. Eles não são absorvíveis, ou seja, eu faço a ingestão dessa substância, ela vai agir no intestino, mas ela não vai ser absorvida, né? Ela não vai atingir a corrente sanguínea. Então, eles causam um aumento do bolo fecal e também o amolecimento deles. O exemplo são as parafinas líquidas e os óleos minerais, que estão no mercado com o nome comercial de Agarol e Nujol, e eles são basicamente misturas de hidrocarbonetos líquidos. Lembrando que substâncias que têm na sua composição química, ou que a estrutura química são hidrocarbonetos, são substâncias lipofílicas, né? Então, são basicamente óleos que não vão se misturar com a água e não vão ter afinidade com a água. Eles são lipofílicos, consequentemente, eles são também hidrofóbicos. Então, eles devem ser usados eventualmente como laxativos, não são medicações que devem ser
indicadas para uso diário, né, e rotineiro. Pacientes com hemorroidas ou pacientes que tenham doenças anais. É indicado, uma vez que esse bolo fecal, estando mais amolecido, ele não vai ter uma dificuldade muito grande de passar por essa região anal. Um paciente com hemorroide aí é um paciente que pode ter, né, a depender de como esse bolo fecal passe por essa região, algum rompimento de vaso, e isso não é desejado. Então, a partir do momento que você tem essas fezes mais amolecidas, você favorece a passagem por essa região do reto. Em alguns casos, esses medicamentos são prescritos em associação, né, com hidróxido de magnésio ou até mesmo com outras medicações como H, porque em conjunto a ação pode ser melhor. Desvantagens do uso desses amolecedores fecais: se ele é lipofílico, né, e ele não é absorvido, ele pode fazer com que algumas vitaminas que são lipossolúveis, que vão estar dissolvidos junto com essa medicação, também não sejam absorvidas. E aí você pode ter um déficit de algumas vitaminas lipossolúveis. Pode causar um prejuízo na absorção de algumas drogas também. Pneumonia lipídica, extravasamento anal e é contraindicado, como a gente já adiantou no slide anterior, para uso prolongado. Então, deve ser usado em situações pontuais, jamais de uso contínuo. Exemplos desses emolientes, a gente tem o ducosato de sódio, que tem como nome comercial o Mectol, né? O Mectol, na verdade, é uma associação do cosato de sódio junto com o bisacodil, né? Que é o Luftal, e tem como mecanismo de ação, ele é um detergente, permite a penetração da água e o amolecimento fecal, penetração da água no bolo fecal, tá? E aí você acaba facilitando a defecação. Estimula a secreção de fluidos e de eletrólitos, mas isso acaba aumentando, né, alterando a permeabilidade da mucosa intestinal. A ação dele aí é em cerca de 1 a 2 dias. O Mectol, como é associação com o bisacodil, a ação é um pouco mais rápida. Então, a gente tem aí na tabelinha também marcado, né? Esses dois, que é o dioctil sulfosuccinato e o docusato. E a última classe que a gente tem são os irritantes de mucosa ou estimulantes. Esse, pelo próprio nome da classe, já dá para a gente entender, né, que não é uma ação bem fisiológica, né? Então, como é que o mecanismo de ação desses agentes? Eles induzem uma resposta inflamatória. Porém, essa resposta inflamatória é limitada a uma região pontual do intestino, na região da mucosa intestinal, né? Então, ele estimula a secreção de água e de eletrólitos para a luz intestinal, através desse processo inflamatório que ele induz, mas a gente precisa entender que essa irritação, esse estímulo, né, esse processo inflamatório que vai ocorrer na mucosa, é uma ação irritante, né? E você aí vai, através desse processo inflamatório, fazer com que a água chegue até aquele local, mas você também vai promover alguns reflexos, tanto do intestino, né, até a região final aí do reto. Então, ele tem que ser administrado por tempos curtos e em dosagens que sejam dosagens efetivas. A gente precisa tomar cuidado com o uso mais prolongado e também precisa tomar cuidado com dosagens acima das dosagens recomendadas diariamente. Eles são inativos por via parenteral, então só são administrados por via oral. A gente deve tomar cuidado, porque pacientes que usam por longo tempo pode promover o aparecimento do cólon atônito, que é quando esse cólon ele não responde mais a esses movimentos peristálticos, e aí, obviamente, isso vai dar uma carga maior do aparecimento de outras patologias e outras patologias secundárias, né, pelo uso dessa medicação em excesso. Alguns compõem algumas fórmulas que são ditas como homeopáticas para emagrecer, então por isso que é importante a gente, em alguns casos, avaliar qual é a composição de algumas dessas drogas, né, que são vendidas para emagrecer, até mesmo das fibras, né? A gente tem aí o exemplo das antraquinonas, que são
na verdade, um metabólito secundário, né, que são produzidos por algumas plantas como cáscara sagrada, aloe, aloína, sene, figo, ruibarbo. O sene, inclusive, para quem já tomou chá de sene, sabe que a ação é quase que instantânea. Eu sou uma pessoa aí que não sofre de constipação. E tomar o chá de sene, tome, mas tome e fique em casa. Porque com pouco tempo você já consegue, né, se você não for uma pessoa que sofra de constipação, em pouco tempo você já consegue observar o efeito dessa droga vegetal, tá? Então, são os mais antigos estimulantes que a gente tem aí disponíveis no mercado. Esses são drogas vegetais, né? Mas apesar de ser drogas vegetais, a gente precisa tomar cuidado porque são drogas vegetais com substâncias ativas, que se forem usadas de maneira diária, pode aparecer aí, pode gerar o aparecimento de algumas patologias indesejadas. Até mesmo o aparecimento de alguns tipos de câncer nessa região intestinal. Geralmente se recomenda o uso noturno, né, já que ele vai ter um efeito aí cerca de 8 a 10 horas após a administração. Então, imagina-se que ele vai agir durante a noite e de manhã você já consiga fazer o processo de evacuação. Bom, dentro dos laxativos de contato, a gente tem também o óleo de castor, né, que é o óleo de rícino, que é uma substância, um agente, inclusive, até bem barato, né, e também bastante efetivo. São purgantes ativos, né, causam aí essa irritação, esse processo inflamatório nessa região intestinal rapidamente, mas também depende da bile e agem geralmente na região do ilho. O uso, eles promovem efeito, né? O tempo de latência dele é cerca daí de 3 a 5 horas e são utilizados em situações em que a gente precise fazer esse esvaziamento de maneira mais rápida, né? Então, em algumas situações, por exemplo, de urgência, em algumas situações pré-operatórias, é indicada a utilização dessas substâncias. A fenolftaleína ela já foi um componente do medicamento Almeida, do complexo Almeida Prado, né? Mas ela foi retirada do mercado porque alguns estudos mostraram que ela tinha um alto potencial carcinogênico, né? Que promovia o aparecimento, se utilizado de maneira rotineira, poderia promover o aparecimento de câncer. Então, os fabricantes do complexo Almeida Prado mantiveram o nome da medicação, mas retiraram a fenolftaleína da composição. Para quem aí talvez já tenha ouvido falar sobre fenolftaleína e esteja tentando buscar na mente, né? A fenolftaleína é bastante utilizada como indicador ácido-base. Então, em algumas reações de titulação, é muito utilizada a fenolftaleína, uma vez que ela se comporta de maneira incolor em meio ácido e de maneira rosa, avermelhada, em meio básico, né? Então, a fenolftaleína ainda é usado, mas não para essa finalidade aí. É utilizado mais como indicador em reações ácido-base. O bisacodil, né, que é o famoso lactopurga, tem uma ação rápida por uso oral, age cerca de 15 a 30 minutos e é basicamente usado para promover esse esvaziamento intestinal de maneira rápida. Então, é muito indicado, né, muito prescrito, inclusive, para alguns tipos de exames, né, exames de colonoscopia, por exemplo. Então, é indicado para o paciente fazer o uso dessa medicação, inclusive de mais de um comprimido, para que a gente consiga ter esse esvaziamento quase que por completo. Para vocês terem ideia, né, do quão diverso é o funcionamento fisiológico de cada indivíduo, você tem pacientes que, quando faz o uso de um lactopurga, consegue ter esse esvaziamento intestinal aí quase que em 100% dos casos. Você tem paciente constipado que faz uso, às vezes, eu já tive alunos que relataram para mim que já chegou a usar 4 lactopurgas e não conseguiram evacuar, né? Então, essas particularidades sempre têm que ser levadas em consideração. Nem sempre a posologia efetiva para um indivíduo vai ser efetiva para todos. Por isso que lá no iniciozinho, quando a gente foi falar sobre a atuação do farmacêutico nessa prescrição, nessa orientação farmacológica, a gente precisa iniciar entendendo o contexto, né? Entendendo quais são as particularidades de cada indivíduo. A glicerina também é um agente irritante de mucosa,
ela estimula esses nervos sensitivos nessa região intestinal e é muito comum a utilização dela como supositório em adultos, né? Porque uma vez que é administrado na região retal, ele age ali naquela parte final do intestino, estimulando, né, esse reflexo peristáltico. Pode causar algum desconforto retal e também pode causar uma vermelhidão nessa região onde é feita a aplicação. No caso, para pacientes com hemorroida, não é muito aconselhado, porque ele pode aumentar a chance de promover algum sangramento nessa região anal. Então, aí na tabelinha a gente destaca, né, esses irritantes de mucosa, que são a glicerina, que foi o que a gente acabou de ver como supositório, o bisacodil, que é o lactopurga, e o óleo mineral, que é o famoso, também conhecido como óleo de rícino. Bom, dentro das situações, né, que a gente apontou lá, que a gente precisa avaliar de maneira pontual, para os idosos, a gente tem que iniciar como principal orientação o aumento da ingesta hídrica, uma vez que pacientes idosos eles já têm uma redução do metabolismo, e a maioria dos pacientes idosos, porque eu não estou querendo dizer que são quase que 100% dos idosos, reduz a ingestão de água, né? Então é muito comum a gente ter idosos que não bebem água ou que quando bebem água muitas vezes é apenas aquela água para administração do medicamento. Então já tive vários idosos quando a gente vai conversando lá, fazendo aquela anamnese, né, na consulta farmacêutica, que diz, não, eu bebo água, e quando você começa a perguntar que água, né, o quanto de água ele bebe, eu bebo água toda vez que eu vou tomar remédio. Às vezes tomava água só de manhã e à noite. E não é água, né? É um gole para engolir o comprimido. Então, a primeira orientação que a gente precisa dar para um idoso é o aumento de aporte hídrico. Outro ponto que a gente precisa avaliar é que existem muitos idosos que fazem uso de medicações, né? Muitas vezes são idosos polimedicamentados, ou seja, fazem uso de muitos medicamentos e muitos desses medicamentos reduzem esse trânsito intestinal. E aí a gente acaba tendo o aparecimento da constipação como uma consequência secundária, né? Então, para idosos acamados, o melhor é a gente utilizar laxantes osmóticos no lugar de formador de massa, uma vez que já há essa redução do movimento peristáltico, mas sempre lembrando que qualquer conduta medicamentosa para idosos deve ser sempre orientado junto com o aumento desse aporte hídrico. E só para vocês terem ideia do quão complexo é isso aí, lembre-se que em alguns casos os idosos acamados, eles fazem uso de fralda, né? Então, eles vão estar aí urinando muitas vezes nas fraldas. Então, tem muito idoso que não gosta de aumentar o aporte hídrico porque vai urinar mais, e urinando mais vai ter que estar trocando mais fralda. E muitos idosos não gostam, né, de estar tendo essa manipulação, essa troca de fralda aí sendo efetuada neles. Então, é literalmente um equilíbrio, né? A gente precisa estar ali entendendo, eu não posso estar tirando medicação, eu não posso estar fazendo esse paciente também gerar um processo de desgosto, né? Já que ele vai estar aí muitas vezes aumentando essa liberação de urina e tendo mais pessoas, né? Aquela cuidadora, aquela filha, aquela pessoa que cuida dele, tendo que trocar de maneira mais frequente essa fralda. Então, esse aí é literalmente um campo que a gente precisa estar pisando em ovos, né? Tentando tirar o peso ali de um ovo, de um pé, para equilibrar no outro e nessa gangorra chegar a uma melhora dentro das possibilidades e dentro das viabilidades que a gente tem ao nosso alcance. Na gravidez, a gente deve, em última opção, lançar mão de medicamentos para tratar essa constipação. O ideal é a gente orientar essa gestante para fazer melhoras nessas mudanças do estilo de vida, principalmente relacionado à questão dietética, né, que muita gente não sabe, mas o paladar da criança começa a ser formado ainda durante a gestação.
Então, durante todo o período de gestação, todo o período que essa criança está sendo formada, a mãe está sendo responsável pela formação desse paladar. Então, de certa forma, uma mudança nesse estilo de vida só vai promover vantagens, né? Vantagem na melhora desse processo de constipação, melhora também nessa criança que tem uma tendência a já nascer, né, com uma memória alimentar, né, que foi construída durante todo esse processo de gestação, com alimentos mais saudáveis, né, com alimentos mais in natura. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para a gestante aí é orientar ela com relação à ingestão de alimentos, alimentos in natura que favoreçam essa, esse trânsito intestinal. Mas também orientar com relação ao aporte hídrico e também orientar com relação à atividade física. Claro que sempre atividade física de maneira moderada e orientada, né? Se é uma mãe que já faz atividade física antes, aí ela pode, né, caso não tenha nenhum desconforto e nenhuma contraindicação, continuar fazendo essa atividade física, né? No meu caso, por exemplo, da gestação, eu faço CrossFit, né? Durante o período de gestação, o inicial, acho que um mês e meio, eu tive algumas situações de sangramento, e aí eu tive que ficar cerca de 2 a 3 semanas sem fazer nenhum tipo de atividade física, porque eu estava tendo descolamento de placenta. Mas após esse momento em que essa placenta ficou consolidada, né, que não houve mais risco desse descolamento, eu pude voltar à atividade física normal. Inclusive, não havia nenhuma contraindicação para deixar a atividade física que eu fazia de maneira prévia, né? Eu optei por deixar o que eu fazia porque existiam muitas adaptações e eu comecei a me sentir incomodada com essas adaptações na atividade física que eu fazia, né? Que era, no caso, o CrossFit. Então, eu migrei para musculação e fiquei fazendo musculação e pilates para me manter ativa, né? Para me manter tendo atividade física, mas ao mesmo tempo não sendo algo que, ao invés de me gerar é, um conforto, estava me gerando um desconforto, né? Não físico, mas um desconforto, enfim. Eu não estava me sentindo bem em em ter que adaptar esses exercícios. Aí por isso eu migrei, mas não deixei de fazer atividade física, né? Então, eu tinha muitas colegas grávidas que relatavam, né, passar por processo de constipação, mas eu passei pela gravidez sem nenhuma dificuldade com relação a isso. Mas é muito comum gestantes relatarem aumento da constipação ou aparecimento da constipação durante o processo da gestação. Para a gravidez, a gente pode recomendar alguns medicamentos, né, algumas substâncias, alguns medicamentos não, perdão, alguns agentes constipantes, como o psyllium, também o sene, em altas doses, pode promover eliminação tanto no leite materno, como também pode causar cólicas no bebê. Então, se for recomendado, tem que ser recomendado com bastante cautela, mas o ideal é que não se recomenda. O ideal é recomendar mudanças no hábito alimentar, com maior ingestão de fibras e também aumento na ingestão desse aporte hídrico, né? Aumento na ingestão de água e de líquidos para hidratar. E aí também, com relação à gravidez, a gente também tem aquela balança, né? Eu vou orientar essa grávida para aumentar o aporte hídrico, mas a grávida já fica, né, principalmente do meio para o final da gestação, indo muito ao banheiro, né? Porque você tem ali um peso em cima da bexiga. Então, além de a bexiga não conseguir se dilatar, não ter o espaço para dilatação como tinha antes da gestação, você ainda tem um peso que é o feto, né, que está se desenvolvendo em cima dessa musculatura. Por isso que a gestante vai tanto ao banheiro, né? Porque eu tenho um espaço menor para essa urina e eu ainda tenho essa bexiga, esse órgão, essa musculatura sendo, como é que eu posso dizer, se, so, se, sendo, levando, né, um aporte, um peso, e aí acaba fazendo com que esse esvaziamento seja feito de maneira mais rápida. Então, imagino que é orientar essa paciente que já está indo muito ao banheiro, que em muitas situações é até incômodo, ela tomar mais água ainda, o que provavelmente vai fazer com que ela vá mais ao banheiro.
mas o funcionamento renal tem que continuar, né? Então, por mais que ela vá mais ao banheiro, a gente já sabe que gestante vai muito e não há por que não, de certa forma, lidar aí com essa quantidade maior de vezes indo ao banheiro, né? Já que o bônus se sobressai aí com relação a essa melhora de vários fatores. A mãe se manter mais hidratada, conseguir também ter uma maior hidratação do feto e melhorar aí também esse processo de constipação. Para as crianças, o uso de laxante a longo prazo, para ser prescrito, a gente precisa ter e estar avaliando isso de maneira diária, né? Eu preciso também, para essa criança, evitar alguns alimentos que promovam que favoreçam essa constipação, né? Por exemplo, reduzir a ingesta de leite, reduzir a ingesta de produtos que contenham glúten, porque são, ou produtos farináceos também, porque são produtos que acabam reduzindo esse trânsito intestinal. E nas crianças, assim como os idosos, a gente tem, e é muito comum encontrar crianças que não bebem ou não ingerem muita água. E aí o que a gente tem que fazer é criar medidas, tentar criar situações para favorecer a ingesta hídrica dessa criança e também favorecer uma alimentação mais saudável, né? A ingestão de fibras provenientes de preferência de frutas e de verduras. Para os pacientes diabéticos, a indicação de formadores de massa é seguro e é útil, né, para esses pacientes. Para diabéticos que façam uso de laxantes, como lactulose e sorbitol, esses metabólitos podem alterar esses níveis séricos de glicose. Então, caso eles forem fazer uso desses laxantes, é importante orientar para que seja feita a monitoração glicêmica para avaliar se o uso desses laxantes não pode ou não leve, né, a aumentar essa glicemia desse paciente. Caso isso ocorra, ele deve ser suspendido na hora e ser adotado outras medidas farmacológicas. Para pacientes que estejam em viagem, é importante orientar eles com relação a um planejamento, né? Tentar planejar para efetuar refeições regulares e refeições que sejam refeições mais próximas à rotina. É comum muitas pessoas, quando viajam, não conseguirem ir ao banheiro, né? Se for, por exemplo, para um hotel, para dividir com outras pessoas, então isso se torna ainda mais incômodo, né? Tem muita gente que realmente não consegue de jeito nenhum ir quando está fora de casa. Então, o ideal é que nesses casos tente-se fazer um ajuste na dieta para favorecer essa eliminação. E se acontecer dessa viagem ser muito longa e esse planejamento e essa adoção de medidas com relação à dieta não surtir efeito, aí orientar esse paciente a fazer uso de laxante osmótico, mas pontuar ele para que ele preste atenção, porque nessas situações desse laxante vai atuar, ele vai ter que ir evacuar, né? Independente de estar em casa ou não. Então, pessoal, é basicamente isso que a gente tem aí para ver sobre constipação intestinal. Eu vou estar à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, né? Pelo zap, por e-mail, ou mesmo também se quiser marcar aí na faculdade para que eu possa sanar as dúvidas de vocês, eu vou estar à disposição, ok? Então vamos estudar aí, dar uma lida nesse material e estudar de maneira prévia para a prova, para que caso hajam dúvidas, a gente tenha tempo aí viável para saná-las, ok? Até mais e bons estudos.